Olá, meu nome é Daniel Espírito Santo, eu sou enfermeiro, administrador e criador da página Enfermagem Ponto Paliativa, onde nós conversamos sobre enfermagem, cuidados paliativos, oncologia, gerontologia e temas afins. E eu recebi uma pergunta bastante interessante, na verdade me pediram para comentar sobre uma notícia que está na mídia agora e que eu achei que valia comentar com um pouco mais de profundidade. É um tema que eventualmente as pessoas me perguntam e eu já tenho inclusive um shorts falando sobre esse tema aqui, mas eu achei que valia a pena explicar em maiores detalhes, assim, aprofundar o meu pensamento com relação a isso. E a notícia é que o presidente Lula sancionou a ozonioterapia como tratamento complementar. A primeira coisa é que eu não quero entrar aqui em questões políticas. Todos os presidentes, desde que eu me entendo como gente, assim como vários deputados, eventualmente solicitam a autorização de alguma terapia complementar, de alguma terapia que seja meio suspeita, enfim, a questão não é uma questão política. É o que eu acho sobre a questão da autorização da ozonioterapia enquanto terapia complementar. Como eu já falei em outros momentos ao longo da minha trajetória, eu acho que não existe problema desde que seja entendido que terapias complementares são complementares. Elas não podem ser oferecidas de maneira excludente, de maneira a excluir as terapias tradicionais. Além disso, quando a gente pensa na ozonioterapia, que é uma temática que eu já tenho lido sobre ela em outros momentos da minha vida, além disso, com relação à ozonioterapia, é importante deixar claro que, enquanto profissionais da área da saúde, nós precisamos ser respaldados na saúde baseada em evidências. O que isso significa? Eu preciso ter um respaldo técnico científico para falar que aquilo dali funciona ou não para determinada enfermidade, para determinada necessidade. E a ozonioterapia nesse aspecto, no aspecto científico, dentro da literatura, ela ainda é muito frágil. E aí eu sei que alguns de vocês vão falar, Daniel, mas na minha prática funciona muito bem. Gente, eu digo para vocês com todo o amor e carinho do mundo, isso não serve para nada. Não adianta você falar que na minha prática empírica funciona muito bem se você não consegue comprovar efetivamente que aquilo funciona. E a maneira de você comprovar efetivamente que aquilo funciona é publicando, é pesquisando, é estudando mais sobre o assunto. Ah, Daniel, mas existem centenas de artigos falando na PubMed que a ozonioterapia funciona, mas são artigos de baixo impacto. Não funciona dessa maneira. Então, isso é uma coisa que precisa deixar claro. Eu não posso, enquanto profissional da área da saúde, sair recomendando, falando que funciona para Deus e o mundo, que funciona para o câncer, que funciona para dor no joelho, que funciona para inflamação, sendo que eu não tenho uma afirmação efetivamente técnica para aquilo. Então isso precisa ficar muito bem especificado. A outra questão, aí a gente já entra mais na questão dos próprios cuidados paliativos, que seria o foco na qualidade de vida. Se eu tenho um paciente que ele me pergunta, poxa Daniel, eu gostaria de fazer ozonioterapia, ou eu fui num profissional e ele aplicou ozonioterapia em mim e funcionou muito bem, eu vou ser contrário a isso para quê? Porque eu preciso entender que o foco naquele paciente, o foco dessa terapia complementar naquele momento é a melhoria da qualidade de vida daquele paciente. E isso sim é muito difícil de ser avaliado. Mas perceba a diferença entre uma análise de qualidade de vida e uma análise de uma resposta fisiológica a determinada enfermidade. É bem diferente o paciente fala para mim que ele fez ozonioterapia e ele se sentiu melhor, ele se sentiu mais disposto, e eu falar que a ozonioterapia matou células tumorais. Isso são coisas bastante distintas. Então eu não tenho problema com terapias complementares, já falei em vários momentos que eu sou favorável a elas, eu acho que é importante que elas estejam presentes no SUS, mas é importante que seja feita essa distinção. Não serve para tudo e fuja de um profissional que fale que uma terapia complementar vai resolver todos os problemas da sua vida, porque na maioria das vezes não funciona dessa maneira. E se você é um profissional da área da saúde, nós precisamos agir respaldados na saúde baseada em evidências. Não tem jeito, precisamos estudar, precisamos publicar e precisamos debater entre nós de maneira técnico-científica. Não adianta falar que para mim funciona muito bem e que mesmo que para você não funcione é porque você está aplicando errado. Não funciona dessa maneira, tá bom? E isso não é algo anormal. Várias coisas, aliás, toda a área da saúde em algum momento funcionou dessa maneira. Se eu não me engano, Foucault, no livro dele No Nascimento da Clínica, ele vai falar da diferença entre um médico, um profissional da área da saúde do início do século XX, se eu não me engano, e do final do século XX, como são profissões completamente diferentes. A literatura científica é completamente diferente. E a gente precisa se adaptar.
Se eu quero implementar, por exemplo, ozonioterapia na minha prática, eu preciso ter, no mínimo, a noção de como me respaldar com relação àquilo. E para isso, eu preciso publicar, eu preciso escrever, eu preciso estar respaldado que aquilo funciona efetivamente. E aproveitando até para desabafar sobre outro caso, outra questão, na verdade, aí até do ponto de vista da enfermagem, eu tenho visto muitos profissionais de enfermagem que têm aberto consultórios, o que eu acho ótimo, é uma coisa excelente. O profissional de enfermagem, ele está respaldado para ter um consultório de enfermagem, onde ele pode realizar as atividades privativas dele, isso é uma coisa maravilhosa, mas eu tenho percebido muitos profissionais de enfermagem que têm aberto consultório com foco somente nas terapias complementares, seja para implementar reiki, ozonioterapia, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Não vejo um problema com relação a isso. Não estou falando de maneira negativa com relação a isso. Eu acho que todo profissional, que toda pessoa, ela deve procurar a própria felicidade. Às vezes a pessoa, poxa, o que eu gosto mesmo é de aplicar o reiki. Então, tudo bem, abro o consultório e aplico o reiki. Mas eu acho que enquanto profissionais da enfermagem, nós também não podemos nos distanciar muito da nossa essência. Eu tenho percebido cada vez mais profissionais que abrem consultórios de terapias complementares e que, efetivamente, se você apresentar uma lesão para eles, eles não sabem manejar adequadamente aquela lesão. Eles não entendem a necessidade do processo de enfermagem, eles não sabem aplicar o processo de enfermagem, e isso sim acaba sendo muito deletério, porque nós começamos a passar a pegar coisas que não necessariamente são nossas, e que o que é nosso cada vez mais nós delegamos. E por isso que nós percebemos de vez em quando que existe discussão, por exemplo, se o fisioterapeuta pode fazer o curativo ou não, enfim. Nada contra também os fisioterapeutas, é claro que a questão não é essa, mas é importante deixar claro que nós precisamos deter o nosso conhecimento. Então eu acho que antes de pensar nas terapias complementares e no barulho que isso pode vir a causar, nós precisamos entender o que formula a nossa ciência e nos basearmos em evidência. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e tem certeza que vão aparecer outros vídeos aqui agora indicados que você vai gostar bastante, tá bom?